Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje chegamos à nossa aula 2 do curso Presépio Natalino. É um curso que eu fiz com muito carinho para vocês, então se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também as informações sobre como vocês podem adquirir o molde de vocês, tá bom? Que tá à venda lá na minha lojinha e vocês podem adquirir diretamente comigo, tá certo? Esse projeto, o cursinho, ele está inserido dentro de um quadro aqui do canal chamado Filtrando com a Val, onde eu trago alguns projetos de cursos meus aqui, disponibilizo a aula para vocês e o molde fica disponível para compra. Essa foi a forma que a gente achou de manter o canal ativo para vocês, tá certo? Então não deixe de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para você receber sempre as notificações de quando nós tivermos vídeos novos por aqui. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer os 3 Reis Magos. Então, se você não assistiu a aula 1, é muito importante que você volte e assista, porque muitos processos aqui já vão estar bem adiantados para que as aulas não ficassem muito repetitivas, combinado? Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Então aqui o corpinho, gente, todos os reis já vão estar adiantados, conforme a gente viu lá na aula 1. A cabeça também, porém nossos reis não terão o cabelinho dublado. Então vocês vão aplicar a cola ali na franjinha, igual fizemos lá na aula 1, e vão deixar as pontinhas soltas, tá bom? E aí o resultado vai ser esse aqui, o cabelinho colado e as pontinhas soltas. Os bracinhos também são feitos da mesma forma. E a barba também vocês vão dublar da mesma forma que nós fizemos lá na aula do José. O bigode também vocês vão recortar uma vez só no feltro. No Rei Baltazar, então, antes de encaixar a cabeça no corpinho, nós vamos colocar a capa dele. Então, ela é bem simples, a gente vai encaixar ali no pescoço, vamos ajustar. E aqui eu vou colocar um alfinetinho só para segurar no lugar. Aqui eu vou dar um pinguinho de cola na frente ali, só para segurar. E aí sim eu vou seguir com a colocação da cabeça no pescoço, dos olhinhos, da barba e do bigode, como já fizemos lá na aula do José, tá bom? Então é só vocês voltarem na aula 1. E aqui, depois de encaixar a cabeça, ó, eu finalizei colando essa lateral do cabelinho que estava solta, só isso, tá bom? E o restante vai ser da mesma forma que já vimos antes. Ele ficará dessa forma. E aqui agora vamos aplicar os bracinhos. A aplicação é basicamente a mesma da Maria e do José, porém aqui nós vamos colocar essas mãozinhas um pouquinho mais voltadas para baixo para que nós possamos encaixar o presentinho depois. Então, ó, eu vou aplicar a cola de forma que essa mãozinha ela fique um pouquinho mais para baixo e vou pressionar ali em cima até a cola secar totalmente, tá bom? Ele ficará dessa forma. Depois de posicionar os bracinhos ali e colar, vamos agora finalizar aqui a colocação da capa. Então, eu ajustei ali a altura para que ela ficasse ali bem linear junto ao pescoço. Vou aplicar um pouquinho de cola ali para segurar. Eu apliquei agora, gente, também um pouquinho de cola ali na parte da frente dos bracinhos, ó. Só para essa capinha ela ficar bem posicionada e não ficar saindo. Então é bem pouquinha cola, só para que ela fique segura ali no lugar. Mas se vocês não acharem necessário, não precisa, tá certo? E para dar acabamento nessa lateral, eu vou fazer a seguinte dobradura, ó. Eu amassei ali a parte de trás e apertei essa parte da frente. Então, ele vai fazer esse movimento e vai ficar bem encaixadinho ali junto ao pescoço e ao ombro. Então, ó, você espera a cola secar e depois nós vamos aplicar um pouquinho de cola ali também naquele meiozinho ali. E vamos apertar e segurar essa cola até ela secar totalmente. Vamos repetir o mesmo processinho lá do outro lado. Se você quiser, pode aplicar um pouquinho de cola ali também na lateral, mas eu não apliquei, tá bom? E essa capa ela é compridinha mesmo, para dar esse efeito de capa aí bem longa, comprida, tá certo? Agora vamos fazer aqui a parte do turbante, que é bem simples. Lá no molde vocês vão ter essas 3 partes, tá certo? E eu vou deixar uma marcação lá também, se vocês quiserem seguir, para encaixar ali o topo nessa parte de baixo. Então, aqui eu vou começar aplicando o detalhe com a cola de silicone fria. Então, vocês vão aplicar a cola ó, ali em cima e embaixo, as laterais você deixa sem, porque nós vamos costurar. E depois é só encaixar.
E vamos repetir o mesmo processo com a parte de trás ali do turbante, tá bom? Essa parte ela vai dar o detalhe como se fosse ali o tecido enroladinho. E aí vamos finalizar aplicando essa parte de cima do topo da cabeça ali para dar o acabamento. E depois é só repetir o mesmo processo na parte de trás ali e encaixar as duas partes. Feito isso, nós vamos fazer o ponto caseado em volta dessa peça toda, tá bom? Aqui eu não troquei a linha porque eu escolhi 2 tons, é tom sobre tom, então eu fiz com a mesma linha. Aqui eu dei uma largadinha só para ela encaixar bem na cabeça e vou colocar aqui, gente, um pouquinho de fibra só para dar uma estrutura aqui nesse turbante. Não precisa ser muita para não atrapalhar na hora de encaixar na cabeça do nosso rei mago, tá bom? Depois de preencher com a fibra, acertar bem para que ela fique ali toda para a parte de dentro, vamos aplicar a cola quente ali nas bordas, sempre tomando cuidado com o excesso, tá bom, gente? Para não vazar aí, não manchar a peça de vocês. E vamos encaixar ali na cabeça do nosso boneco. E aí você pressiona até essa cola secar. E aqui eu fiz uma opção de pedraria que eu vou mostrar para vocês aqui no final da aula, mas é bem simples de fazer, tá bom? É feita com recorte mesmo do feltro, que vai estar no molde para vocês, com cola glitter ou esmalte de unha com glitter e um relevo dourado, mas eu vou mostrar para vocês no final. Então aqui eu só colei, ó, no centro da cabeça para dar esse efeito de pedraria e finalizamos o nosso primeiro rei mago, o Baltazar. Então o rei Melchior já vai estar bem adiantado, porque nós já vimos todos esses processos, e vamos agora para a aplicação da capa, que é um pouquinho diferente lá do Baltazar. Então nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, e colar a capinha ali na parte do pescoço, deixá-la bem justinha. Vamos achar ali a frente, né, e centralizar bem certinho, e vamos colar essas duas pontinhas com a cola quente. Essa parte vai ficar escondidinha ali embaixo da barba, mas eu gosto muito de colocar detalhes nas minhas peças, caso as pessoas levantem para olhar, né? Eu vou pegar aquele mesmo fio acetinado que eu usei lá na primeira aula, na verdade uma sobrinha dele, e vou fazer um detalhe aqui na frente dessa capa. Então eu corto ali um tamanhozinho razoável. Aqui eu estou utilizando a T6000, porque eu gosto dela para colar o fio acetinado. Vou botar 2 pinguinhos ali e vou fixar esse fio como se ele fosse uma correntinha ali juntando as duas partes da capa. E para finalizar, eu colei uma meia pérolazinha ali, azulzinha, combinando com a roupa do Melchior. Aqui eu também estou usando a T6000, eu gosto muito, gente, dessa cola para aplicar a pedraria, tá certo? Com a cola quente, você tem que certificar que a pérola vai ficar grudada e não vai soltar, porque algumas meias pérolas podem soltar, tá certo? Então, aí eu finalizei com a cola quente na parte de trás e vamos fazer agora a coroa. A coroa vai vir dividida nessas duas partes que nós vamos unir utilizando a cola de silicone fria. Então, aplique a cola somente na parte de baixo e ajuste as peças para que elas fiquem bem rentes. E ali na lateral, se sobrar um pouquinho do azul, você pode refilar com a tesoura. E vamos repetir a parte de trás. Feito isso, nós vamos juntar as duas partes e vamos fazer o ponto caseado em toda aquela parte azul ali na parte de cima somente, tá bom? E depois vamos fazer o caseado ali nas laterais da coroa. Se você tiver que arrematar o ponto ali na parte de cima da pontinha, você faça dessa forma. Dê ali finalização, né, com 2 pontinhos no mesmo lugar. Entre com a agulha pela parte de trás e saia com ela lá embaixo, ó, aonde você consegue pegar o feltro azul também. Que aí a sua linha vai ficar mais segura. E aqui vamos continuar fazendo a mesma coisa que fizemos lá no Baltazar, colocando a fibra, aplicando a cola na parte de dentro e encaixando a coroa na cabeça do nosso rei, agora aqui o Melchior. E espere essa cola secar. E agora é só finalizar aplicando aí as pedrarias que eu também fiz no feltro, os moldes vão estar para vocês lá no material, tá bom? E o nosso rei Gaspar vai ter a coroa igual do Melchior, aqui só muda a posição das pedrinhas. Vamos aplicar a capinha dele. Aqui na pontinha, ó, eu vou fazer um pontinho alinhavo, só para dar um franzidozinho nessa capa e fazer um detalhe.
E aí, gente, eu vou costurar aqui uma pedrinha. Por acaso eu tinha aqui essa pedrinha para costurar, mas vocês podem colar também uma meia pérola que vai fazer a mesma função aqui. Depois de finalizar aqui a colagem das pedrinhas ou a aplicação, a gente encontra o meio ali, encaixa no pescoço e o mesmo processo que já vimos anteriormente. A gente passa a cola ali no pescoço para segurar essa capa no lugar e aqui vamos colar aquelas duas partezinhas ali na frente. E, gente, sempre lembrem de pressionar bem a cola até ela secar totalmente. Eu sempre repito isso porque é uma parte muito importante para o acabamento das peças de vocês, tá certo? Aqui eu vou aplicar um pouquinho de cola na parte de trás ali, bem pouquinho mesmo, só para segurar essa capinha no lugar. E assim finalizamos o nosso Rei Gaspar. Agora vamos para a confecção dos presentes. Para o primeiro modelo, vamos riscar os moldes conforme está descrito lá no material para vocês aqui no papelão e vamos fazer o vinco ali na parte onde está marcado para vocês com a parte de trás do estilete. Vamos fazer ali, ó, nas 4 partes, tá bom? Isso vai ajudar na hora de dobrar a peça e a fazer ali a marcação. Agora vamos aplicar a cola de silicone fria e vamos posicionar esse molde no feltro. E repito o processo de colagem também com as outras partes ali do molde que vocês vão ter lá, tá bom? Então, serão 4 partes para essa primeira caixinha. Então, aqui, ó, eu vou recortar as laterais, deixando ali uma sobra e vou dar um pique ali nesse cantinho sem chegar no papelão, tá bom? E vou fazer também um recorte ali, ó, naquela lateral para dar acabamento. Vou fazer isso nas 4 partes. E agora eu vou aplicar a cola quente e vou dobrando esse feltro ali para a parte de dentro. Deixa uma sobrinha legal para que vocês consigam fazer essa dobradura para a parte de dentro. Na parte retangular, o mesmo processo ali, ó, corta as pontinhas, deixa uma sobra. E nessa parte que é uma meia lua, também vou fazer o recorte ali nas pontinhas. E na parte que é curva, eu vou dar piques no feltro, sem chegar até o papelão, para que a gente consiga fazer essa dobradura. Então, aplica a cola ali, dobra o feltro para dentro e na parte ali que é curva, eu vou aplicando a cola e vou dobrando, ó. Assim, o acabamento ele vai ficar bem bonitinho e a peça vai ficar bem certinha, tá bom? Finalizado o processo anterior, teremos aqui essas 4 partes para a montagem aí do nosso primeiro modelo de presente. Vamos iniciar pela caixinha. Vamos aplicar a cola quente ali, ó, mais para a parte de dentro e vamos juntar as laterais. E aí, gente, aqui vai ser importante, segura aí essas 2 partes até a cola secar totalmente. E vamos repetir o processo ali em toda a caixinha. Eu deixei a finalização aqui para mostrar para vocês, caso tenha alguma dificuldade aí, ó. É só aplicar a cola ali pela parte de dentro mesmo e repetir o processinho ali e segurar a caixinha até a cola secar totalmente. Para estruturar essa caixinha, gente, para que ela não corra o risco de amassar, eu vou utilizar aqui retalhos de feltro que eu guardo aqui quando sobra e vou fixar na caixinha utilizando a cola quente. Então, eu sempre guardo retalhinho, não precisa ser o amarelo, é porque por um acaso aqui eu tinha retalho do amarelo, então eu tô usando ele, tá bom? A primeira parte está pronta, agora vamos fazer a tampa. Então aqui, ó, vamos pegar o nosso retângulo e na parte ali mais comprida, nós vamos colar nessa nossa meia-lua. Então aplique a cola na parte de dentro da meia-lua, vá fazendo sempre aos pouquinhos. E nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, com o retângulo, que é para ele seguir ali e se moldar conforme a meia-lua. E aí você segue aplicando a cola ali na parte de dentro e vai colando ali e segura, gente, até a cola secar para que o acabamento fique bonitinho, tá bom? Feita essa primeira parte, agora vamos colar o outro lado. Então, aqui, ó, posiciona para ver certinho ali e aplica a cola e junto ali as 2 partes para finalizar a montagem da tampa da nossa caixinha. Eu fiz o enchimento ali também com os retalhos de feltro
E agora nós vamos posicionar a tampa ali para ver a posição certinha. Vamos aplicar a cola ali com cuidado, gente, tá bom? Aqui para não vazar. E vamos juntar aqui, pressionando bem para que essas duas partes fiquem bem unidas e bem certinhas. Eu gosto de usar a tesoura aqui para ajudar na secagem da cola, tá bom? Mas não é necessário não, caso vocês não queiram fazer aí. E aqui acabou vazando um pouquinho de cola, eu gosto de usar o ferro de passar, gente, para apagar essa cola, tá bom? Sempre em temperatura baixa e com muito cuidado. E aqui eu vou aplicar essa pecinha que eu fiz no feltro para imitar uma fechadura. Eu já vou mostrar para vocês como eu fiz essa peça. E depois aqui eu vou finalizar colando uma meia pérola, mas eu mostro mais à frente para vocês. Essa pecinha, o molde vai estar lá para vocês no material. Eu vou recortar aqui a mão livre porque é uma peça bem simples. E aqui eu estou utilizando o relevo, que é um material que eu gosto muito de usar. Inclusive essa mesma técnica que eu usei para fazer o detalhe de pedraria lá das coroas dos Reis Magos, tá bom? É só esperar o relevo secar e você vai ter esse resultado ali que nós colamos na fechadura. Para aplicar, gente, pedraria, eu gosto de utilizar ou a cola universal ou a cola T6000, que são colas que eu acho mais seguras, tá certo? Mas você pode utilizar a cola quente aí, só certifique que não vai soltar a sua meia pérola. Aqui, para dar um acabamento, eu vou utilizar esse mesmo relevo ali nas laterais, ó, para dar um acabamento, como se fosse um acabamento de ouro, né, no nosso presente aí no baúzinho. E agora é só deixar esse relevo secar antes de mexer nessa peça novamente. Se você quiser, pode aplicar aí uma cola glitter ou um esmalte com glitter para dar mais efeito aí no seu baúzinho, tá bom? E eu vou finalizar depois aplicando mais umas pedrinhas, mas aí é questão de gosto. Para o segundo presente, vamos utilizar a mesma caixinha, só o que vai mudar é a tampa, que é um quadradinho ali que a gente vai repetir o mesmo processo que nós fizemos lá no retângulo, tá bom? O que vai ter de diferente aqui é esse puxador ali da tampinha, que vai ser esse moldezinho no feltro que a gente vai dobrar ao meio, vai colar e depois vamos enrolar. Então, finalizei com a cola quente, aí eu espetei um alfinetinho embaixo e apliquei ali também um relevo dourado, tá bom? Esse alfinete é só para você não ter que ficar segurando ali enquanto aplica o relevo. E o alfinete também vai ajudar que você apoie ali para ele secar sem você ter que ficar segurando, tá bom? Então aqui eu vou repetir o processo que nós fizemos lá na primeira caixinha para juntar a tampa e também coloquei um enchimento ali com retalho de feltro. Vou seguir colando o puxador ali na parte de cima. Reparem que a parte de baixo eu não apliquei o relevo, é só o feltro mesmo, tá bom? E para dar um charme, vou colar uma meia pérola na parte de cima do puxador. Aí a mesma meia pérola que eu usei lá na primeira caixinha para ficar tudo harmonioso. E depois eu só finalizei aplicando o relevo ali, ó, na lateral e na parte que vai ficar para frente. Então, nosso último presente vai ter essas três partes. A circular nós vamos aplicar, cortar ali a bordinha do feltro e fazer aquele mesmo picotezinho que nós fizemos na meia-lua lá da primeira peça. E vamos seguir aqui colando essa rebarbazinha para dentro e teremos essas duas partes. O retângulo terá uma sobra, tá bom? Então, vocês vão fazer o mesmo processo que já fizemos anteriormente, porém, vocês podem deixar aqui até 2 dedinhos ali sem a cola, solto, para que a gente faça o acabamento no final. Então, aqui eu vou aplicar a cola na parte ali de dentro do primeiro círculo e vou posicionando o nosso retângulo de forma que ele faça o formato ali do círculo, tá bom? Então, vá aplicando a cola aos pouquinhos, com calma, para fazer essa parte aí redondinha, ela ficar bem certinha. Então, antes de chegar ao final, nós vamos fazer a dobradura ali, ó, vamos finalizar para saber até onde esse círculo vai. E aí eu vou marcar aqui com a caneta e vou cortar esse excesso. Eu preferi, gente, deixar essa sobra aí por segurança, tá bom? Então aqui eu falei 2 dedinhos porque eu deixei um só e acabei tendo que descolar ali a parte do feltro, tá bom? Então aqui eu já medi certinho, já cortei, vou recortar ali o feltro. Vou fazer aquele mesmo recorte nas pontinhas e vou colar ali para dentro esse feltro para que a gente possa fazer o acabamento final aí da nossa peça.
Prontinho, agora vamos seguir ali com a colagem. Aqui eu já vou aplicar a cola também ali, ó, na lateral, pra gente já fazer um trabalho só. E segura, pressiona até a cola secar. Então aqui eu também fiz o preenchimento com o retalho e vou colar a tampinha aí, como a gente já fez esse processinho anteriormente. Aqui o puxador vai ser o mesmo que nós fizemos lá no segundo modelinho e também vou aplicar o relevo aqui em volta. E depois que elas secaram, eu fiz a colagem aí de algumas meias pérolas para dar mais um charme nesses presentes. E aqui nós vamos agora para a colagem dos presentes, tá bom, gente? É bem simples, aqui eu vou fazer de um e vocês só repetirem nos outros. Então eu vou posicionar, ver certinho ali onde vai ficar o presentinho. Vou aplicar a cola na mão ali do Rei Mago e vou pressionar até a cola secar. Em seguida, vocês colhem a outra mãozinha. Então, eles ficarão dessa forma. E aqui eu só apliquei a cola quente nas mãozinhas mesmo, não precisa aplicar no corpinho. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o material que eu utilizei para fazer esse detalhe aí das coroas, né? Então, eu peguei o molde lá que vai estar no feltro para vocês. E fiz a aplicação, gente, dessa parte brilhosa utilizando os seguintes materiais: cola glitter, que era o que eu tinha aqui, então você aplica, espalha com o dedo e espera secar. O relevo para fazer a parte dourada, conforme nós já fizemos lá na fechadura do primeiro presente. E esmalte com glitter aqui. Nessa aqui, por exemplo, eu apliquei o esmalte e elas ficaram super bonitas, tá bom? Eu optei por fazer assim porque nem sempre a gente acha as pedrarias necessárias para aplicar nas nossas peças. Outra opção é vocês fazerem chatons. Eu já ensinei a fazer aqui no canal e vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que também ficaria uma opção bonita aí para colar na peça de vocês, tá certo? Essas são opções super práticas para você utilizar aí. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula bastante proveitosa para vocês. Então, para não perder as próximas, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me acompanhem também pelas minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso para vocês sobre as novidades, tá certo? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!